Aldo Silva do Espírito Santo, o Aldo, nasceu em Macapá, como filho caçula da família Espírito Santo, herdou todos os genes talentosos de sua árvore genealógica, principalmente do pai Erundino, do irmão Bira, que por tempos seguiu no futebol, e do irmão Assis, que teve uma breve passagem nas 4 linhas do jogo, mas depois seguiu nos outros campos da vida. Sua história, ironicamente, começa em uma casa localizada em frente à Praça Marcílio Dias, no bairro do Trem, no dia 7 de setembro de 1957, pelas mãos de uma parteira. Certamente seria o destino, pois os primeiros passos de Aldo frente ao seu consagrado legado futebolístico, foi dado lá mesmo, na Praça da Nossa Senhora da Conceição. Aos 16 anos conseguiu chamar a atenção de Lourival Lima, então treinador do time do União Esporte Clube, clube em que jogou na posição de volante, mas não ficou por muito tempo. Menino prodígio, Aldo logo abrilhantou os olhos da comissão técnica do Esporte Clube Macapá, o Azulino, aceitando treinar, mais como uma ordem do pai, em meados de 1975. O jogador conta que, como um bom filho e um bom amapaense, nós começamos ingressando no Esporte Clube Macapá, um time em que meu pai jogou e que jogavam os meus 5 irmãos, então todos nós que começávamos crescendo, tínhamos que ir para o Macapá. E o papai ordenou isso pra gente, relembrou. Ele ficou até o fim de 1976 no Azulino. Nesse período, teve direito até a desfile nas ruas da cidade de Macapá no alto do carro do Corpo de Bombeiros em comemoração ao título do primeiro Copão da Amazônia. E como já era de se esperar, Aldo não decepcionou, foi destaque na final, quando fez um dos gols do placar de 3-0 do Macapá em cima do Ferroviário de Rondônia. Após isso, as terras tucujus ficaram pequenas para tamanho talento e graciosidade com a bola nos pés, era quase um passe de mágica, então o dirigente do Esporte Clube Macapá, Raimundo Anais, realizou uma negociação com o time do Paysandu. Com passagem comprada e teste marcado, a lenda mapaense desembarcava na cidade das Mangueiras, na capital das chuvas com hora marcada de todas as tardes, Belém do Pará, rumo a mais um capítulo de sua jornada. No Papão, o jogador construiu sua carreira durante 4 anos. Durante esse tempo, participou da conquista de 2 títulos estaduais, em 1980 e 1981. E, sem dúvidas, 81 foi um ano marcante para ele, consagrou-se como zagueiro artilheiro, com 7 gols marcados, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paraense, campeão invicto, ganhando todos os clássicos Repá, Remo e Paysandu. Disputa do Campeonato Brasileiro no Maracanã contra o Fluminense. Jogo decisivo. Foi nessa partida que as portas do futebol mundial se abriram para Aldo. Embora o Paysandu tenha perdido para o time das Laranjeiras pelo placar de 4-1, quem fez o gol de honra do Papão foi justamente o amapaense que, na oportunidade, foi eleito o melhor jogador em campo. Pela sua atuação no jogo, o artilheiro foi convidado a se transferir para o Fluminense. Com a proposta aceita, a transferência aconteceu ao término do campeonato. A transferência de Aldo para o Rio de Janeiro foi concretizada no início de 1982. A diretoria do Fluminense depositou na conta do Paysandu 4 milhões de cruzeiros e deu a passagem aérea para o jogador viajar para a Cidade Maravilhosa, descreve Leonay Garcia em seu livro. No Fluminense, Aldo começa com uma campanha meio apagada, no banco de reservas e assistindo a péssimos jogos do seu time. Com a renovação do elenco e a chegada de Carlos Alberto Parreira como técnico, o Flusão parece respirar novos ares em 1983, conquistando o Campeonato Carioca logo no primeiro semestre. Como reflexo das novas contratações, o tricolor também chegou à final do Campeonato Brasileiro de 1984 com o Vasco. Com uma partida extremamente equilibrada, o primeiro jogo, que aconteceu no Maracanã, terminou com o placar de 1-0 para o Fluminense, gol de Romerito. Cabia, então, ao Vasco, buscar esse resultado, no jogo de volta. Enquanto que para o Fluminense, o empate bastaria. Dito e feito. É exatamente o que acontece. Com o apoio da torcida, o tricolor consegue segurar o placar de 0-0 e leva título do Brasileirão.
Segundo Aldo, não há nada que descreva a experiência de jogar futebol, pois foi a partir dela que ele teve a chance de conhecer o mundo. Eu conheci o mundo inteiro jogando futebol. Imagina só, um rapaz saído de Macapá. E eu fui campeão do torneio de Paris, fui campeão da Taça Kirin, no Japão, fui campeão na Espanha, tudo jogando pelo Fluminense, relembra. Com um bom desempenho nas partidas, o jogador é pré-convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. E Aldo acreditava nessa convocação. Mas, um dia, em um jogo contra o América do Rio de Janeiro, ele foi fazer uma jogada, driblou Denilson e um carrinho tirou dele o sonho de vestir a camisa verde e amarela. Como bem disse Leonai, seria a primeira vez que um jogador amapaense representaria o país vestindo a camisa amarela. Pior, Aldo ficou fora dos gramados por um ano, escreveu. Mesmo sem uma de suas estrelas, o Flu ainda consegue o tricampeonato carioca. Mas, em 1985, diante de uma decadência de resultados, a diretoria manda embora quase todo o elenco. Quando o lateral retorna de sua recuperação, se depara com um time todo renovado. Em 1987, o tricolor conquista apenas o título da Copa Kirin. Aldo foi um craque de bola, e era raçudo, marcava muito bem e, mais importante, foi responsável por um dos momentos antológicos de um Fla-Flu inesquecível. Foi em 1983, no triangular final do Carioca. Com um empate, o Flamengo eliminaria o Fluminense e decidiria o campeonato com o Bangu. Logo no início do jogo, os torcedores do Flamengo soltaram um urubu. A ave ficou sobrevoando o campo e, de repente, pousou no gramado. O que aconteceu depois lembrou uma comédia pastelão, funcionários da Suder correndo atrás do bicho com redes e panos, tentando capturá-lo, sem sucesso. A cada gingada do urubu, a torcida do Flamengo delirava. Depois de alguns minutos de confusão, alguns jogadores do Fluminense encurralaram o urubu próximo ao fosso da geral, e coube a Aldo pegá-lo. O bicho ficou tão nervoso que bicou o jogador no braço. Ao ver Aldo, urubu em mãos, tirando a ave agourenta do gramado, foi a vez de a torcida do Fluminense vibrar. Aos 43 do segundo tempo, Assis, o Carrasco, fez o gol que eliminou o Flamengo e que viria a nos dar a taça. Em 1988 tem fim a história da lenda amapaense no futebol carioca. Após isso, acontecem rápidas passagens pelos clubes. Vitória da Bahia, 6 meses, Sport Clube Recife, 1 ano, Paysandu, 6 meses, Tuna Luso Brasileira, 3 meses, encerrou sua carreira jogando por 6 meses no Pinheirense, da Vila de Quaraci, em Quibira. Seu irmão era treinador da época. Atualmente trabalha como assessor de esporte do governo do estado do Amapá. Aldo Silva do Espírito Santo é um marco. Começou nos campinhos das praças de Macapá, para desbravar uma terra cheia de mistérios em que todos falam uma só língua, a língua do futebol. E Leonai já dizia, ou melhor, já escreveu, Aldo é considerado um dos melhores laterais direitos de todos os tempos do futebol brasileiro. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!